Política cultural é o quê? Oi gente, eu sou Daniele Canedo e esse vídeo é o primeiro de uma série com um objetivo bem básico: apresentar conceitos do campo cultural de forma simples, direta, em poucos minutos. Bora? Política cultural. Primeiro, estamos falando de decisões estratégicas, um conjunto organizado de diretrizes, de objetivos que norteiam a execução de ações no campo da cultura. Normalmente são implementadas por meio de legislações específicas, de planos de trabalho, de programas, projetos e ações. E aí tem 3 pontos que eu gosto de chamar a atenção. Política cultural por quem, por quê e para quem. Primeiro, por quem? As políticas culturais desenvolvidas pelo poder público, o governo federal, estado e município, são aquelas chamadas de políticas públicas para ou políticas públicas culturais. E, de fato, o Estado é um dos principais atores na implementação das políticas culturais. Nós temos os órgãos governamentais, como a Secretaria de Cultura, o Ministério da Cultura, os institutos, que têm uma obrigação, é obrigação do poder público, prevista na Constituição brasileira, fazer política cultural, porque cultura é um direito. Mas é importante ressaltar que a política cultural ela pode e deve ser feita por diferentes atores, tanto do poder público quanto da sociedade civil, da iniciativa privada, as empresas, as fundações, os organismos internacionais, os grupos culturais, uma banda, todos podem e devem ter política cultural. Segundo, política cultural por quê? Quando falamos em política cultural em geral, estamos falando de medidas que visam promover, proteger, preservar a cultura de uma sociedade, ou seja, promover, fomenta a produção artística, preservar o patrimônio, incentivar a cidadania, promover a diversidade cultural, garantir acesso à cultura para toda a população. E aí eu disse, geralmente, porque nem sempre. Bolsonaro, por exemplo, executou uma política cultural que não promovia a cultura brasileira, ao contrário. E na história das políticas culturais, temos muitos momentos nos quais dirigentes políticos usaram a política cultural para atender seus interesses pessoais, políticos, partidários. Portanto, nós precisamos ficar atentos e sempre acompanhar as políticas culturais. E, por fim, política cultural para quem? Canclini, Nestor Garcia Canclini, um autor muito importante, ele fala que o objetivo da política cultural é orientar o desenvolvimento simbólico e satisfazer as necessidades culturais da população. Mas como definir o que é necessário? O que é bom para um grupo social é também desejado por outro? E aí entra a questão da importância da participação social para que possa ser estabelecido o que de fato é relevante, é necessário, o que satisfaz a cultura e a necessidade cultural da população. E aí também é muito importante que a gente pense em pelo menos 2 dimensões de direitos à cultura. Por um lado, garantir o acesso universal à fruição das artes, aos bens, aos espaços culturais, mas por outro, também estimular a criação, a realização, a execução artística. Quer saber mais? No link da bio tem uma pasta com 3 textinhos bem básicos que podem ajudar quem está começando.